Olá, eu sou a Maria Olívia Machado e vou falar hoje sobre a matriz de Gucci para você tomar decisões relacionadas à priorização das tarefas. Não sabe como funciona essa matriz? Então eu vou te explicar. Para começo da conversa aqui, eu entendo demais a sua dor. Fazer uma gestão eficiente e inteligente dos seus afazeres diários na advocacia pode ser uma missão não tão fácil quanto parece, mas para isso existem uma variedade de ferramentas à disposição para poder te ajudar. E essa matriz, a matriz de Gucci, é uma que se destaca, isso porque é uma ferramenta de gestão que pode ser aplicada facilmente por qualquer pessoa, também pela facilidade de focar nos problemas mais sérios e que merecem uma maior atenção. Isso sem falar também como contribui para elaborar um plano estratégico e como você, obviamente, vai solucioná-los. Se você ainda não sabe muito sobre esse assunto, mas quer tirar o proveito dessa técnica, primeiro dá um like aqui nesse vídeo, assina o canal para ajudar a apoiar o meu trabalho e poder aí trazer mais materiais bacanas para você, e fica até o final para você ficar por dentro de como se usa a matriz de Gucci, para que ela serve, esses conceitos e vantagens. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a matriz de Gucci, né? Ela é uma ferramenta de gestão utilizada para priorização de tarefas, ao identificar a urgência e a gravidade e a tendência de comportamento de cada problema que você precisa resolver. Ela te ajuda a decidir o que você vai fazer primeiro. Essa matriz te possibilita fazer uma análise tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo do seu escritório de advocacia. É uma ferramenta utilizada pelas organizações para tomada de decisões estratégicas e para gestão de projetos importantes. Ela te permite quantificar problemas da sua organização, as tarefas a serem executadas. A cada item, você estabelece ali uma pontuação que varia de acordo com o grau de prioridade de cada uma, e é um método que é fácil de aplicar e de resultados bastante eficazes. O termo Gucci é uma sigla para gravidade, urgência e tendência, e na essência é isso que é o verdadeiro objetivo dessa ferramenta, ou seja, com base nessa perspectiva de gravidade do problema e da urgência, ele precisa ser solucionado e na tendência que ele tem de se agravar de uma forma mais lenta ou mais rápida, para você compreender e entender quais ações devem ser priorizadas para serem tomadas. E aí, como consequência disso, ela te permite escolher quais vão ser mais vantajosas aí para a sua advocacia, tá bom? A matriz de Gucci, gente, mostra por que e por onde você deve começar a contornar essa situação, fazendo um planejamento das ações que devem ser executadas, por quanto tempo. Então a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que a gente está falando de uma ferramenta indispensável para você, advogado, não importa qual seja o tamanho do seu escritório de advocacia. Tendo em mente essas ideias, todo esse processo se torna mais simples. Vamos mergulhar aqui mais a fundo nessas 3 letrinhas que compõem essa matriz. Em primeiro lugar, a gravidade. A gente sabe, né, que um pequeno problema, na verdade, pode evoluir para algo maior se não for controlado e ser até mesmo uma das causas de problema grande no seu escritório, né? Por isso, o primeiro termo leva em consideração o impacto que o seu negócio pode sofrer caso aquele problema não seja solucionado. Então, basicamente, é o momento de analisar o real tamanho do problema, gerar impactos negativos, que pode ser devastador, ou às vezes nem sequer causar um arranhãozinho. Então, para isso, você deve pontuar essa gravidade do problema numa escala de 1 a 5. Segue aqui esse esquema, né? 1 sem gravidade, de danos leves, podendo ser considerados até mesmo danos secundários. 2, pouca gravidade, danos mínimos. 3, danos graves, regulares. 4, muito graves, o problema pode causar grandes danos aí para o seu escritório, para a tua advocacia. Ou 5, extremamente grave, que deve ser priorizado. Caso contrário, os danos acabam tendo o potencial de poderem se tornar irreversíveis. Urgência entendida a gravidade, vamos para a urgência, como o próprio nome diz, é o termo que leva em consideração o quão urgente é aquele problema, aquela tarefa que precisa ser priorizada para evitar maiores prejuízos. E aí, nessa escala temporal, você define qual é a necessidade de agir para encontrar uma solução. É algo que precisa ser resolvido para ontem ou que ainda pode esperar um momento mais oportuno para ser abordado.
Novamente, uma pontuação de 1 a 5, levando em consideração a seguinte classificação, você pode usar. Então, 1, pode esperar, não tem pressa para resolver o problema. 2, não é tão urgente, é pouco urgente. Aqueles problemas que, apesar de mais urgentes que os anteriores, também podem esperar mais um pouquinho. 3, urgente mesmo, precisam ser solucionados assim que possível. 4, muito urgente, quanto mais cedo melhor, né? Talvez em uma semana ou quem sabe até menos. E 5, imediatamente. Se você classificou um problema com essa nota, você precisa agir agora, sob pena de agravar a situação e perder o controle dela. Vale a pena lembrar que esse fator tempo é crucial para esse sucesso da metodologia, para a matriz de Gucci. Por isso, tem especial atenção a essa classificação da maneira que você vai colocar para cada problema, tá? Dessas tarefas avaliadas na sua empresa. E, por fim, a tendência, não menos importante, mas também é preciso avaliar a tendência. Ou seja, a gente está falando da probabilidade que aquele problema tende a se agravar com o passar do tempo se nada for feito, nada for solucionado. Então, caso haja uma ausência daquele problema, a gente vai na linha de 1. Não vai mudar nada, significa que nada vai acontecer, ou que o problema pode até desaparecer. 2, vai piorar a longo prazo, o problema tende a crescer lentamente. 3, irá piorar a médio prazo. Provavelmente o problema vai permanecer se nada for feito. 4, irá piorar a curto prazo, o problema pode piorar muito em um curto período de tempo. Ou 5, vai piorar rapidamente, então é imprescindível que você haja agora, antes que seja tarde demais. Então agora que você já está por dentro de cada elemento que compõe essa técnica, o próximo passo, que ele compreende o aprendizado como montar uma matriz de Gucci do zero na sua advocacia. Então, você não sabe aqui por onde começar, é simples. Uma boa técnica é calcular o Gucci no uso aí de um Excel, de uma boa planilha. Basicamente, você vai precisar aí de 6 colunas. Uma para identificação do problema ou da tarefa que vai analisar. Outra para você colocar a gravidade e poder fazer a classificação, que a gente explicou aqui. A urgência, para uma classificação da urgência quanto à necessidade de resolver esse problema. Outra, mais uma coluna para tendência, né? Que é avaliar o que pode acontecer se nada for feito. E depois ali a nota obtida para multiplicação. E, por fim, a última sequência de atividades para identificar qual problema pode ser solucionado primeiro e o que deve ser feito para isso, ou seja, uma sequência de ações, tá? Então, tendo a matriz de Gucci pronta, você vai ter uma visão completa dessa abordagem do problema. Mas além do instrumento, claro, na sua frente, vão existir alguns passos que devem ser seguidos para garantir que o método seja aplicado com sucesso e atenda às expectativas da sua equipe. Quais são eles? A listagem dos problemas, né? Antes de tudo, você precisa olhar e tirar ali, fazer uma lista dos problemas pertinentes aí no seu escritório, departamento jurídico, levando em consideração esses 3 elementos principais, né? Gravidade, urgência e tendência. Então, a matriz ajuda a priorizar essas demandas na organização, que de nada adianta você montar, você não analisar aquilo que precisa fazer parte da matriz. Quer uma dica? Se reúne com a sua equipe e conversa, uma espécie de brainstorm. Isso pode ser uma boa opção para identificar esses problemas internos da sua organização, da sua empresa. Da mesma forma, uma pesquisa de satisfação junto aos clientes pode ser eficaz para você descobrir pontos de melhoria nos seus serviços jurídicos ou na forma que eles estão sendo entregues. O importante aqui, gente, é listar realmente aí os desafios, sem deixar nada de fora, e em seguida fazer uma descrição clara e específica sobre o que se trata cada um desses problemas aí de fato. Então, dessa forma, você consegue evitar interpretações erradas, mantém a equipe mais focada nessa solução desse problema. O outro ponto é realmente essa pontuação dos problemas. Com essa lista criada, concluída, revisada, chega no momento de pontuar os problemas e aí você faz isso de acordo com aquilo que foi explicado, gravidade, urgência e tendência de cada um. Então, como eu mencionei, a classificação atende uma escala crescente, né? Qual a nota 1 é a mais baixa, correspondendo a esses problemas mais leves, e a nota 5 é mais alta, significando aí, né, alerta de perigo iminente para essa situação específica. Então, por exemplo, você analisou certo problema, identificou que ele é muito grave, que precisa ser resolvido o mais rápido possível,
Caso contrário, pode piorar e comprometer o seu negócio. Então, a pontuação seria algo como, por exemplo, gravidade 4, urgência 5 e tendência 5. Então, após você pontuar cada um desses problemas, você multiplica cada uma dessas letras, desses fatores, que você vai obter a nota definida como o grau de prioridade daquele problema. Então, nesse caso aí, né, o cálculo daria 100, 4 vezes 5 vezes 5. Então, com base nisso, resta aí você fazer uma comparação com os demais para definir qual que precisa ser solucionado em primeiro lugar. E aí, o 3, né, a classificação dos problemas. Então, após identificado quais são os problemas e multiplicado esses fatores entre si para você descobrir o valor do GUT, G vezes U vezes T, é hora de você dar o próximo passo e fazer um ranking desses problemas para poder traçar esse plano de ação e contornar os desafios. Logicamente, aqueles problemas que possuem uma nota mais alta devem ser priorizados, então se dedica aí a essa análise mais aprofundada, encara de frente, resolve tudo dessa forma mais rápida e eficaz possível. Nunca é demais lembrar aí que essa avaliação, claro, precisa ser individual, problema por problema, porque cada um tem as suas particularidades, tá bom? Então esse é o uso da matriz de GUT. Eu espero que tenha ficado claro para você, porque não tem nenhum segredo de montar uma matriz e ela possa te ajudar de fato aí nessas mudanças, nessas tomadas de decisões que são tão necessárias para a sua advocacia. Não esquece aqui, volto a dizer, de assinar o canal, de dar like nesse vídeo, de ativar as notificações para novos materiais, para que você fique sabendo aí dos próximos e também possa dar aqui um apoio para esse trabalho que vem sendo feito. Muito obrigada!